Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal ao Inteligência Limitada. Você sabe o que é uma pessoa humana? Barra Thiago Pavianato. Mais uma vez, eu caindo aqui em clickbait, em thumbnail lá do Inteligência Limitada. Estava escrito lá na thumbnail, não existe racismo estrutural no Brasil. Então vamos ver de novo se vai ter essa discussão, se a gente vai conseguir aproveitar para falar um pouquinho sobre racismo, preconceito e Brasil, ou se eu cair no clickbait ou retorno a 13ª, quarta vez que eu caio no clickbait do Inteligência Limitada e não tem um assunto. Eu tô numa guerra fria aqui contra o capista do Inteligência Limitada. Mas, antes de começar o vídeo, você mesmo que tá assistindo esse vídeo, pode me ajudar com alguns pequenos cliques, milissegundos. Milissegundos são suficientes, sabia? Que um clique do mouse demora milissegundos para se executar como uma ação no seu computador. Em milissegundos você pode me ajudar curtindo, compartilhando, comentando. É inscrito no canal? Curte, compartilha, comenta. Não é inscrito? Caiu aqui pela primeira vez? Assiste o conteúdo. Se você gostar, se te adicionar alguma coisa, se te ajudar a construir algum conhecimento, inscreva-se, tem vídeo quase todo dia quando dá certo. E se você é um usuário recorrente, já viu minha cara por aí, já me viu de outros carnavais, verifique sua inscrição se você não tem certeza se é inscrito no canal. E vamos lá pro vídeo. Uma dúvida, esse cara tem algum parentesco com o Lucas Pavianato? Que é o cara do Forjados da Guerra, do MBL? Vocês manjam que é esse maluco? Vocês manjam? Eu vou mostrar esse maluco que eu tô falando. Às vezes nem todo mundo manja, né? Deixa eu pegar o vídeo aqui do Forjados na Guerra. Deixa eu ver, ó. Lucas Pavanato. Ah, não, é Pavanato e Pavinato. Eu acho que é outras coisas, né? Forjado. Eu acho que são duas pessoas diferentes. Não tem um vídeo, cara. Nossa, é um vídeo de gravação de tela de tela. Se precisar passar 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, nós continuaremos, porque nós somos forjados na guerra. Essa frase é muito boa. Ele com essa carinha toda bonitinha, toda tranquilinha, toda fofinha. Ele fala: Nossa, MBL, fomos forjados na guerra. Mas eu acho que não tem nada a ver o parentesco, né? Só queria fazer uma gracinha no começo do vídeo. E porque o nome parece mesmo, mas só eu de falar o nome, ler o nome, eu percebi que eu tô sendo burro, não tem parentesco nenhum. Fica de enrolação, né, gente? Vamos pro vídeo. Por exemplo, a luta identitária nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos... Ah, não. Ele não... Ele... Desculpa, Thiago, mas de interromper abruptamente. Mas você não vai meter aquele papinho de nos Estados Unidos tem racismo de verdade e no Brasil não tem, né? Por favor. Vamos tipo, aprofundar no argumento, sair do senso comum, com todo respeito. Mas é tipo... Você tá se propondo aí num programa de projeção nacional para falar sobre questões raciais, vamos se aprofundar mais na história do Brasil, né? Mas eu espero que ele não use esse argumento. Esse argumento é meio tiltante, desculpa. Esse argumento, ele foge da luta racial, ele foge das questões raciais do Brasil. E tem muitos conservadores, nada contra conservadores, o importante é ter saúde, né? Nem todo mundo pode ser perfeito nesse mundo, né? Mas esse argumento é meio tiltante. Tipo, é muito, 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 muito tiltante. Esse argumento de tipo. Já viu o Adriles Jorge num podcast falar sobre isso? De que, nos Estados Unidos é que tem preconceito de verdade. E é por isso que eu parei abruptamente, sabe? Foi até chato eu parar assim do nada. Mas é que sempre que puxa essa conversa de racismo e começa falando pelos Estados Unidos. É meio... Se a discussão não for racismo nos Estados Unidos, ou se não for paralelos que a gente pode traçar, é meio complicado, porque paralelos podem ser traçados, exemplos podem ser tirados, mas geralmente não vem coisa boa daí, porque não se fala da realidade brasileira, que é totalmente diferente, uma construção social
é uma construção da escravidão, uma construção de dependência, uma construção de libertação da escravidão totalmente diferente, né? Existe aquela questão ainda muito latente do racismo estrutural, que não existe no Brasil desde a Lei Áurea. O que é racismo estrutural? Racismo estrutural. O que é estrutural? Todo mundo fala. Racismo estrutural, racismo estrutural. É a tese do Dr. Silvio da Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ele fala sobre o racismo estrutural. Fala bobagem. Valeu. Fala pra nós porque ele fala bobagem. Marx, meu filho. Esse povo é marxista, nunca leu Marx. Vai ler Marx no original, como eu fiz. Vai ler Weber. Porque a primeira coisa é definir o que é estrutural. Aí ele engana o que é estrutural. Existem duas questões básicas dentro do pensamento da sociologia marxista e também da weberiana, que é a questão do estruturante e do estruturado. O estruturante é o quê? O estruturante é aquilo, é um pensamento que existe em uma determinada época. Por exemplo, lembra que eu estava contando para você do meu pai que punha garrafa PET com água para ver se gastava, o relógio marcava menos energia? Não sei por que raio isso existe, mas era um pensamento lá dele, muita gente fazia isso na rua da minha casa. E mal não faz, ele... Agora, eu vou falar assim, isso faz parte da estrutura da vida e sociedade? Não. Mas isso porque existe e é difundido, pode ser que alguém se aproprie e o comande a tudo, torne isso uma política, torne isso uma maneira de administrar a cidade como uma obrigação para que todos economizem. E a partir do momento que você oficializa o que é estruturante, que é aquilo que existe, que está latente, que é natural. Pode ser que muita gente faça, mas enquanto você não tiver a chancela, uma ordem não oficial, bebe leite com manga. Aquilo não é estruturado. Tá. Você passa a ser estruturado, o estruturante pode vir a ser estruturado. Eu sinceramente me perdi. Ele tá querendo chegar no ponto de que porque não tem uma lei de segregação não existe racismo? Como se um efeito cultural sociológico dependesse de uma chancela oficial? Estruturado quase sempre nasce de algo estruturante ou da cabeça de um ditador que pensa uma regra e impõe lá um dogma. Né? Isso é um estrutura. Aí ele tá, com todo respeito, mas ele tá achando que a sociologia só parte a partir de fenômenos sociais só se manifestam a partir de documentos oficiais. Não faz sentido. Estruturado sem um estruturante anterior. E nos Estados Unidos, a gente tem um racismo estruturado até os anos 90. Que eram lugares diferentes para banheiro, para é isso mesmo, tipo, o argumento é esse. O argumento é que lá tava escrito oficial, então lá tem, aqui não tem. Pô, de novo, não se parte da história do Brasil. O Brasil, a questão é essa, o racismo no Brasil era tão latente que a segregação não precisou de uma oficialização. Ela existiu por si só na cultura. Se você for pro começo do século XX, você vai ver que nós tínhamos os fenômenos igualzinhos dos vice-americanos. Pessoas negras que eram proibidas de irem em escolas que eram de brancos. E o racismo era tão latente que nem precisava de uma lei. A própria cultura dava conta de segregar. A própria cultura era segregacionista. Agora, me falar que não existe esse fenômeno social porque não se tinha uma lei, sinceramente, é querer fazer um malabarismo teórico muito, muito, muito grande. Ele critica o Silvio Almeida, mas ele próprio não parte da história brasileira, porque se você for para a história brasileira, você já acha esses exemplos que ele quer achar dos Estados Unidos. E muito, muito mais violentos até que nos Estados Unidos, ou tanto quanto violentos, porque não tem uma competição dentro da violência. Essa segregação não precisou de um documento para existir no Brasil. Essa que é a questão. Ela já existia, e existia muitas vezes sim por lei, mas através de leis disfarçadas, como a lei da vadiagem, que basicamente perseguiu sambistas no começo do século e no meio do século XX.
e sambistas que, na sua maioria, não preciso dizer, era de matrizes de culturais africanas e descendentes de escravos e era de peles negras, certo? Então, se ele quer uma lei, a gente pode achar lei. Ele parte do pressuposto que só porque se teve a lei áurea, então todo o racismo e todo o preconceito foi dissolvido com a lei áurea e o negro foi totalmente integrado na sociedade. Ele parte de uma falácia, que é a falácia da democracia racial, de que no Brasil, institucionalmente, somos todos tratados iguais. Mas a instituição não é a cultura, e não é porque não tem um papel escrito e chancelando o racismo que ele não existe. O racismo não depende do papel, porque se ele dependesse de um papel, a Constituição de 1988 tinha acabado com todo tipo de preconceito que existe no mundo a partir do momento que ela define que todos somos iguais perante a lei. Caramba, como assim, cara? Tipo, de verdade, sério. Dá pra debater essas questões sendo honesto com a história do nosso próprio país. A gente não precisa fugir da nossa história. Nossa história é uma história de racismo estrutural até hoje. E, tipo, às vezes as pessoas acham que as pessoas que falam sobre isso, ou as pessoas que trabalham com racismo, tá levantando um troféu que quer trazer esse sofrimento, vitimismo. Não é um vitimismo, não é um troféu. É analisar sociologicamente o nosso país e a história do nosso país, sabe? Querer fugir disso é querer fugir de quem somos, de onde viemos. É querer esconder que esse país se construiu através de dor e sofrimento. E que a verdadeira história desse país é a história de roubo, morte e assalto de populações originárias, de populações que foram trazidas e escravizadas para cá. Nós já somos adultos como sociedade. Nós já podemos olhar para o nosso passado, como diz Ailton Krenak, sem esse olhar de mito de fundação, de achar que a nossa sociedade foi fundada pelos templários, como diz o Brasil Paralerdos, que aqui é tudo bonito, que aqui é um país que todo mundo é amoroso, que não tem racismo, que é democrático, que todo mundo tem o pé na senzala. A gente pode olhar para o nosso país com um olhar verdadeiro, de ver que a nossa história é uma história de destruição de povos, destruição de riquezas, destruição de nações, de pilhagem, de roubo, de destruição de identidade, de roubo de identidade, de morte. E é isso. Temos que ter a maturidade de olhar para o nosso passado, entender que o nosso passado e o nosso país atual foi construído em cima de uma desigualdade. E tudo bem. Tipo, a gente não precisa ficar fugindo da nossa identidade como nação, da nossa história, e entender que parte de fechar essas feridas abertas é olhar para esse passado sem apagá-lo, entendê-lo. Exatamente. Até os anos 90, tem uma cidade no interior do estado de Nova York, eu esqueci o nome dessa cidade agora, que ela travou a última batalha com a Justiça Federal Americana para manter os bairros separados. E tinha essas capitanias no Brasil que, mesmo com a Lei Áurea, não tinha liberdade de escravo. Sabia que a libertação de escravo não foi assim? Assinou a Lei Áurea, tá todo mundo livre? Se eu não me engano, até 1920 tinha lugar que tinha escravo ainda. Principalmente nas regiões que estavam mais afastadas dos grandes centros. Que a libertação demorou muito tempo para acontecer. E em muitas regiões a escravidão nem foi abolida, porque em muitas regiões o escravo era liberto, não tinha para onde ir, continuava trabalhando pro fazendeiro. Ou sabe o que aconteceu muito? Que a gente consegue ler até no livro fantástico do Itamar Vieira, que é o Torto Arado. Os escravos basicamente passaram a ser arrendatários da terra e trabalhar assim como escravos, mas sem os castigos corporais. Você trabalhava e podia morar na terra do seu senhor, mas você não recebia um salário, você não podia construir casas dentro da terra, casas permanentes, você não tinha direito à educação e tudo mais. Ou seja, muitos escravos viraram arrendários da terra sem salário. A única coisa que mudou para eles é que não tinha mais os castigos físicos, mas eles eram basicamente escravos de senhores. Eles trabalhavam para senhores da terra, os senhores ficaram com todos os lucros. E o único luxo que eles tinham é que agora eles tinham uma casa dentro da terra daquele senhor. Que a gente consegue ver no livro fantástico Torto Arado, por exemplo. Então, quando você tem isso como uma política oficial, você tem o racismo estruturado. E aí você faz, mas ele não fala...
a língua inglesa ela é mais pobre do que as línguas latinas. Ele fez esse argumento dos Estados Unidos tem um racismo. Nos Estados Unidos tem racismo de verdade, só que de uma maneira mais pomposa, né? Mais bonita, não. É que nos Estados Unidos se teve um documento. Ah, mano. Fazer o quê, né? Tamo aí pra isso, né? Então você usa lá o structural, o racismo estrutural, aí você faz a tradução direta. Literal. Racismo estrutural. Quando na verdade o que lá existe é o racismo estruturado. Então aí você vê. Tiago, acho que com toda sinceridade, acho que você não viu nem a palestra do Silvio. Com toda sinceridade, não tô nem falando pra provocar, não, mas. Caramba, é uma tese de doutorado muito bem estruturada que virou um livro lido, um livro discutido, palestras. Eu sei que título não é tudo isso, tá? Mas o Silvio é um intelectual respeitadíssimo que, tipo, dá pra debater dentro do conceito dele, sabe? Em nenhum momento você está atacando no sentido argumentativo, não no sentido violento, a tese dele, o livro dele. Você está usando simplesmente o argumento de no Brasil não tem racismo, nos Estados Unidos que tinha racismo de verdade, sem analisar a história, sem analisar os meandros, sem analisar a sociologia, sem analisar a história dos reis escravizados. Você está partindo de um senso comum. Vende, o racismo estrutural brasileiro. Não, a gente pode ter um racismo estruturante, mas no Brasil não existe racismo estruturado ou estrutural, desde a... Então a discussão é semântica. Tá bom, temos um racismo estruturante. A discussão é semântica só. A gente vai brigar com uma palavra, mas e a realidade dos fatos e do que acontece? E se eu te provar que o fenômeno, como eu já falei isso, o fenômeno segregacionista no Brasil era exatamente igual. Já recomendei aqui, ouçam, eu vou fazer igual o Tim Maia, né? Leiam o livro Universo em Desencanto. Ouça o podcast Projeto Quirino, que mostra muito isso sobre a história do Brasil da perspectiva, né, da escravidão, do colonialismo, que fala, tem um episódio só sobre cotas, que fala e narra principalmente as primeiras escolas que tiveram, eu esqueci o nome do intelectual brasileiro, negro, que teve que fundar uma escola no Rio de Janeiro só porque os negros proprietários que já tinham se libertos e já conseguiam pagar estudos, queriam matricular os seus filhos em escolas, mas as escolas não permitiam a inscrição, e muitas dessas escolas era porque os pais reclamavam que não queriam seus filhos estudando com negros. Então, até o branco que não tinha posses conseguia estudar, mas até o negro que tinha posses, tinha dinheiro e não conseguia estudar. E por isso teve que ter um movimento de professores negros fundarem escolas só para negros, e que muitas vezes colocava até pessoas pobres, brancas pobres também, que às vezes não tinham condição de pagar pelo estudo. Então, todos os fenômenos, e mais fenômenos, e diferentes fenômenos em contextos diferentes, porque somos uma cultura diferente, que se remonta aos Estados Unidos, nós também tivemos. E tivemos da nossa maneira, tivemos fenômenos que eles não tiveram, tivemos leis que eles não tiveram, tivemos contextos culturais que eles não tiveram. E ele está partindo de uma questão semântica para dizer que a tese do professor Silvio Almeida está errado por uma questão semântica de definição. Mas você sabe se a definição de estrutural do Silvio é essa que você está trabalhando? Desculpa, mas me parece uma discussão boba. Parece querer se fugir da discussão real de que é o racismo e o racismo no Brasil. Como que é? Como que a gente trabalha? Para onde a gente vai? Da onde a gente veio? Como se construiu? Como é? A abolição da escravatura. E aí você começa a fazer essas questões falsas, aí você leva a questão do racismo, como você vê que aquilo se torna um movimento de domínio político poderoso nos Estados Unidos, você começa a replicar o modelo aqui. Não, mas aí você vai ver sem mais... adaptar. Aí você vai vendo mais públicos, os gays. Não. Os gays estão pensando sozinhos. Não, vamos rachar os gays. Separar gays e trans. Mas vamos falar trans, que é aquele que muda de sexo.
e é homossexual, que é aquele que muda de sexo e é Operado, heterossexual. E aí você começa a fazer esses escaninhos para praticar essa estrutura de dominação, como se existe uma estrutura da sociedade que os impede de serem felizes e de terem dignidade, quando não é nada disso. O que falta na sociedade é as pessoas compreenderem o valor divino de cada um. A necessidade. Tiago, eu te recomendo a ler sobre a matéria que saiu ontem do caso do menino de 13 anos que morreu no Rio de Janeiro e foi comprovado que os policiais adulteraram as cenas e fizeram de propósito parecer que ele era bandido. Te recomendo ler as notícias sobre as várias denúncias de tortura no Guarujá, sobre as denúncias de que ontem saiu uma denúncia, né, de que um dos homens mortos no Guarujá apenas estava passando por ali e foi morto durante a operação. Denúncias de pessoas que foram tiradas de casa durante a operação e nada tinham a ver com o que aconteceu. Te recomendo ler sobre as diversas crianças que são mortas ano a ano de bala perdida em confrontos policiais no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo. Tiago, te recomendo a ler sobre as inúmeras pessoas, trabalhadoras domésticas, que foram escravizadas por seus patrões. Te recomendo a ler sobre a história do Brasil. Não é vitimismo. É um sistema realmente que não deixa as pessoas serem felizes. É um sistema que mata. Como que a família da menina Ágata vai ser feliz depois do que aconteceu? Como a família do motorista da Marielle e da Marielle vai ser feliz depois do que aconteceu? Como as famílias que são bombardeadas e mortas por essa política de morte, essa política de extermínio, essa política de perseguição, essa política que em números a gente vê que a maioria dos mortos são pessoas pobres e negras. Não é uma síndrome de perseguição. É uma análise da sociedade brasileira que a gente vive. E querer negar... Cara, é por isso que o racismo no Brasil, ele é tão desumanizante e é tão doloroso e é tão complicado, cara. Porque o racismo no Brasil é tão desumano que as pessoas não têm direito nem de sentir as dores do racismo. Se você quiser analisar o racismo e falar o que ele é e sentir as dores, você vai ser acusado de que você está querendo vitimizar, que você aqui não tem racismo, a escravidão já foi libertada, nos Estados Unidos que tem racismo de verdade, e as pessoas estão querendo criar uma cisão, estão querendo lutar contra o sistema. Ou seja, o racismo no Brasil é tão violento que a pessoa que sofre o racismo não tem nem a liberdade de sentir a dor e nem de apontar o veículo da dor que causa essa dor, esse racismo, essas violências, né? A necessidade, a imperiosidade de que todo mundo deve ser livre. E ser livre é ser fora do armário, como eu escrevo aqui. E ser fora do armário, não só na questão sexual, é na questão de gosto musical, de gastronomia, etc. Inclusive é o que todo mundo quer. Existe, como você falou, existe um sistema que não deixa as pessoas serem livres, cara. Parece que, nossa, o negro tá querendo mais direitos. Sempre vai cair nessa, não. Se quer mais direitos, se quer mais exclusividade. Então esse livro dá uma noção do que é direito, o que é justiça, o que é civilização, o que é pessoa humana, que são questões diferentes, né? A pessoa, ela tem uma acepção divina, a pessoa ela foi acoplada, ela só passa a ser usada como sinônimo de ser humano nos países de tradição canônica e latina a partir do século XVI. Até 1500 e pouco, ninguém usava a persona para se referir ao ser humano. Era o quê? Né? Era homem ou mulher ou humano, no caso anthropos, no grego. Né? Ou humanitar. Mesmo no latim. A figura da criança, ela demora para aparecer, para ser representada como criança, né? Exato. Era uma pessoa, um adulto que tem menos idade, mas
a ideia da proteção de criança, ela demora para entrar. Muito mais, muito mais. Muito... Na verdade, é a ideia do adolescente, né? Não querendo, só uma correção rapidinha, mas é a ideia do adolescente. A ideia do adolescente, ela é moderna. Ela não existe há muito tempo. A ideia do adolescente, ela é bem recente na história humana. Você mudava de criança para adulto, tanto que os rituais de iniciação à vida adulta, em muitas culturas, tá ali na faixa do 12, do 13, 14 anos, assim. Essa fase de transição que nós entendemos hoje, que nós temos hoje, que nós chamamos de adolescência, ela é uma fase moderna, uma fase que não se tinha esse tipo de entendimento, de compreendimento antigamente, né? E tudo isso é introduzido com o catolicismo. O catolicismo porque ajuda o catolicismo muito. ele é que melhor reflete a teologia. A gente tem pessoas com São Tomás de Aquino. Sem São Tomás de Aquino, dificilmente essa mensagem da filosofia cristã seria compreendida a ponto de que isso desembocasse um dia no que se chama Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí eu ponho aqui Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana fora do armário, primeiro, porque eu faço essa divisão do que é pessoa, que pessoa é um termo que nasce do sânscrito. Ela vem do sânscrito. E ela sempre significou divindade. Pessoa. Então pessoa é... E veja que eu volto muito naquela questão de tese e argumento. De tempos em tempos nos react aqui eu fico... Tem a semana temática, eu sempre fico batendo no mesmo assunto, né? Essa semana eu falei sobre isso e eu gostaria de usar de exemplo. É aquela questão de você ter uma tese e de como você usa argumentos para defender essa tese, né? Viu que ele começou falando do Silvio Almeida, falou sobre racismo estrutural, a tese dele é que não tem racismo estrutural, e a única coisa que ele consegue usar como argumento é uma questão semântica de definição. Ele, em nenhum momento ele dialogou com o Silvio Almeida, em nenhum momento ele trouxe partes do Silvio Almeida, em nenhum momento ele fala do racismo estrutural, da definição que tem do Silvio Almeida. Ele simplesmente trouxe uma caricatura querendo dizer que o Silvio Almeida importou um termo dos Estados Unidos, que não é isso que ele faz, e simplesmente usou uma questão semântica e sem partir da realidade brasileira para discutir, né? Por isso que eu pontuo. Sempre que você estiver consumindo qualquer conteúdo, ou sempre que você estiver produzindo conteúdo, sempre que você estiver produzindo alguma coisa, um texto, uma fala, uma música, cara, o seu discurso precisa de uma tese, precisa ser argumentado, sabe? É Deus. E ser humano não é Deus. Então, pessoa humana que aparece no preâmbulo da Declaração Universal, ela inaugura esta fase do Homo Deus. Então, a pessoa humana... Homo Deus, né? O livro do Yuri Harari lá? É o ser humano divinizado. Que a gente acha, né? Fala assim, persona, ela vem de uma corruptela do significado original, que no latim ela significava máscara. Mas ela significava máscara depois num latim tardio. No latim original, ela significava instituições, né, locais de administração do imperador em Roma. E também máscara. Mas máscara é aquilo que vem do grego, que é prósopo, e é no grego, no prósopo, que ela vira só a máscara, porque no grego mais antigo, que é aquele que encosta no etrusco, que falava persu que sai persona, a máscara é uma máscara para encarnar a divindade. Então as pessoas tinham os seus rituais, elas punham esta máscara e elas recebiam o Deus. Então o Deus estava contido naquela máscara. Além de ser uma grande franquia dos videogames. Eu só queria fazer essa intervenção porque o assunto se foi já. Só queria dizer que Persona também é uma grande franquia dos videogames. Joguem Persona, é muito bom. E isso vem do sânscrito, que é purusa, que tem uma origem tão antiga quanto o hebraico, por exemplo. E quando você vê a grafia de purusa e o termo... Momento Mário Sérgio Cortella, definição de palavras. Hebraico. Cortella que fica fazendo muito isso, né? Não, porque a questão persona vem do grego de persona. Para se referir à face de Deus na Torá, a grafia deles é praticamente idêntica. É uma grafia espelhada quase. Entendi. Isso.
Então, você sempre... E nos textos do Rig Veda, que dão origem ao hinduísmo, que foram traduzidos do século XXI só, que foram encontrados tantos outros em escavações, textos do Rig Veda, Purusa sempre foi divino, Deus, divindade. Então eu resgato a noção de pessoa que estava perdida. Ela estava perdida no mundo, essa noção de pessoa. Que foi quando eu comecei a fazer minha tese de livre docência, que é sobre psicopatia, que é um transtorno antissocial. É um transtorno de personalidade. Foi aí que eu comecei, para eu falar em personalidade, eu preciso definir, transtorno de personalidade, eu preciso definir a personalidade. A personalidade é a qualidade da pessoa. Agora, o que é a pessoa? Aí eu me deparei de que, no nosso direito, nós estamos trabalhando com 2000 anos de erro de conceito da pessoa. Ah, é? Porque em 2000 anos de doutrina do nosso direito, que vem do direito romano, ao longo de 2000 anos tem se tratado da pessoa como máscara. Que se fala, a pessoa chama-se, 2000 anos não, 500 anos de erro. Chama-se pessoa como máscara porque as pessoas têm vários papéis sociais. Então, uma pessoa ela é o comprador, é o pai, é o avô, ele é o empregado, é o escravo. O escravo não, porque o escravo não tinha direito. É o homem livre. Então, ele usa, um ser humano tem várias personas, se diz na doutrina do direito até hoje, aliás, que é errado. O ser humano é pessoa porque ele tem várias personas dentro da sociedade. Quando, na verdade, a gente só tem direito por conta da pessoa como divindade, não como máscara. Aí eu explico isso resumidamente aqui. Essa é a história por detrás disso. Maravilhoso. Ok, sem problema. Tranquilo. Sobre a definição de pessoa, maravilhoso. Nem discordo, tá ligado? Mas agora sobre racismo estrutural, eu recomendo ao Pavinato, que eu erroneamente li como Pavianato, do Nós Somos Forjados da Guerra. Não sei se ele vai gostar ou não da associação. Ele provavelmente nunca vai ver esse vídeo, eu sou irrelevante. Mas é isso, sobre racismo estrutural, gente. Tenho noção de que tem muito mais coisas, assim. Não caímos nesse senso comum. Eu acho que durante muito tempo não se teve um debate. E hoje em dia, principalmente com as mídias sociais e cada vez mais com as pessoas pretas, pardas, indo para as cátedras, indo para as discussões, nós temos, não só por causa disso, né? Mas querendo não dar mais visibilidade, né? Você fala mais, essas pessoas vão pensar mais em escrever sobre o racismo, em pesquisar o racismo, em contar sobre o racismo. E a gente assim vai saindo desse senso comum que demorou muito tempo para construir, e a gente vai demorar muito tempo para mudar esse senso comum de que o Brasil é esse país maravilhoso, de que Princesa Isabel é uma heroína, de que a escravidão não era tão ruim, de que temos um pé na senzala, miscigenação e tudo mais. Mas de bloco a bloco, com certeza a gente vai construir um conhecimento muito mais atualizado e muito mais coincidente com a realidade do que vivemos nesta nação, não é mesmo? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Se você curtir esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, curtir e comentar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e